Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de desafio. Qual é o exercício que você vai colocar em prática hoje para transformar a sua vida e a vida com seu filho? Fica aqui com a gente, faça as suas anotações fundamentais, porque se você esquecer de alguma coisa, tá tudo anotado. É claro que você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser, isso com certeza vai ajudar você a fazer algumas reflexões. Há pouco tempo eu aprendi a revisitar livros, leituras e vídeos. A gente nunca vai assistir isso como assistimos da primeira vez, a gente sempre vai descobrir alguma coisa diferente. Então vamos lá! Hoje o tema é sobre telas. Esse é um grande desafio da nossa geração. Como é que a gente vai lidar com as telas? Nós estamos cada vez mais conectados, Wi-Fi, internet, 5G e toda essa tecnologia trouxe uma série de benefícios para a nossa vida, isso é reconhecido, a gente é muito grato a tudo isso, mas isso também está trazendo uma série de impactos para o desenvolvimento psicológico, social e comportamental da criança e das famílias. Importante que a gente se atente aí a uma série de riscos que o excesso de telas pode estar trazendo para a nossa sociedade e principalmente para as crianças. Para a gente ter aqui uma certa introdução do que eu estou falando, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as crianças até os 2 anos de idade não deveriam ter contato nenhum com telas. Mas a gente sabe que isso é bem desafiador e que provavelmente não está fazendo parte do nosso cenário, do nosso dia a dia. Mas os pediatras vão dizer o seguinte: não esqueça de colocar a criança em contato com a natureza, brincar no parque, brincar ao ar livre, ter contato com plantas e com animais. Isso é fundamental para o desenvolvimento saudável, cognitivo e emocional da criança. Nós somos seres da natureza e nós precisamos ter contato, ter essa conexão sim, tanto das crianças quanto dos adultos. A maior parte da população mundial vive em ambientes urbanos. A gente vive cercado de muito concreto, de muito cinza, de muito asfalto. E aí a gente precisa sim tomar cuidado com essa ausência de verde na nossa vida para que a gente consiga equilibrar aí esse nosso estado de consciência, esse nosso contato com a nossa espiritualidade em contato com o verde. Bom, até os 2 anos a Organização Mundial de Saúde diz: não tenha contato com tela, deixa o bebê se desenvolver de diferentes formas, estimule a psicomotricidade, coloque o bebê no chão para ele engatinhar. Muito bem, passando dos 2 anos, quanto tempo a gente pode ficar nas telas, Sônia? Apenas 30 minutos. Apenas 30 minutos. Porque as telas, elas têm uma tendência a nos viciar. E a gente vai sendo chamado ali pelas imagens, pelos sons, pelos estímulos, pelo desenho. E o que é que eu vou deixando de fazer? Eu vou deixando de permitir que meu cérebro funcione de uma maneira mais ativa, menos pacífica, menos passiva. As telas tornam o nosso cérebro muito passivo, muito preguiçoso, gostosinho. A gente vai liberando a dopamina que vai dizendo: tá tudo bem, tá confortável, tá aconchegante. Mas esse aconchego vai trazendo uma série de prejuízos para o desenvolvimento cognitivo e principalmente para o desenvolvimento das nossas relações. E aqui é um ponto-chave quando a gente fala de relacionamento familiar, de relacionamento de pais e filhos. Quanto mais conectados às telas, tanto crianças quanto os pais, menos conectado eu estarei com a minha família. E como é que a criança vai se desenvolver? Como que ela aprende a se relacionar? Se relacionando. E aí vai um alerta para os pais, porque também pode ser muito confortável que a criança tenha uma tela na mão, e é mesmo, a gente precisa assumir isso, eu também assumo. É muito confortável que ele esteja lá com as telas ocupado, fazendo alguma coisa, e que eu esteja aqui trabalhando, fazendo as minhas coisas, mas e o nosso tempo de qualidade, nosso tempo de conexão? Eu preciso cuidar disso também. Então a palavra que você precisa anotar aí no seu caderno para pensar é equilíbrio. Quanto tempo o seu filho está conectado às telas e quanto tempo eu estou permitindo que ele fique conectado às telas? Porque uma das grandes queixas aqui dos pais é: Sônia, como é que eu faço para tirar o meu filho das telas?
E se ele está tempo demais conectado, isso está sendo permitido por você e você precisa olhar para isso sim, com muita responsabilidade e com toda a autonomia e liderança de pai e mãe que você tem e de responsabilidade com relação à vida do seu filho, tá? Muito bem. Tá, Sônia, mas eu tô aqui trabalhando, eu tô olhando meu celular, eu tô conectado. A gente precisa desenvolver uma série de competências de autocontrole, porque eu preciso me autocontrolar, para conseguir fazer esse monitoramento, para estabelecer essa relação com mais qualidade. Foi feito um estudo com 15 famílias em um restaurante, eles foram observados e dessas 15 famílias, 13 famílias se estressaram durante as refeições com as crianças. Essas 13 famílias que se estressaram com as crianças, os pais estavam usando o celular. E uma das conclusões da pesquisa foi: quando você está conectado com o teu celular, você consequentemente está sendo induzido aqui pela dopamina, você está sendo induzido por todo esse aconchego, por todo esse conforto que o cérebro está te transmitindo. Ou não, você pode estar ali conectado trabalhando. Mas quando você é interrompido pela criança para responder, para ajudar na refeição ou para atender um pedido da criança que de repente para você naquele momento é irrelevante, porque eu estou respondendo aqui um e-mail do meu cliente, você tende a se estressar com a solicitação da criança. E isso pode acontecer em vários outros momentos da sua vida. É um exercício interessante que a gente precisa fazer. Quando você se estressa com a criança, você está comprometendo o relacionamento com teu filho. O meu filho pode interpretar isso como: a minha mãe não está me dando atenção, a minha mãe dá muito mais atenção para o celular do que para mim, a minha mãe não gosta de mim porque eu pedi para ela ir comigo até o parque, ou eu pedi para ela trocar alguma coisa aqui no meu cardápio, ou eu pedi para ela cortar aqui a carninha para mim. Ai, mas a minha mãe me tratou xxx. Como que eu sinto esse tratamento ou esse destratamento, essa maneira agressiva de ser desconsiderado, de ser destratado, tendo como prioridade de repente o celular? E vocês podem acreditar que eu já escutei isso de adolescentes no consultório, que às vezes as mães são percebidas, os pais também, no Facebook, nas redes sociais, e os filhos se sentem carentes de atenção, de conexão, e eles validam e culpam os pais. Meu pai dá mais atenção de repente para o Facebook do que para mim. Então não é falta de tempo, é falta de prioridade, de priorização de tempo. Então vamos fazer essa análise, vamos fazer essa reflexão. Tá, mas Sônia, então quanto tempo as pessoas podem ficar nas telas considerando como um hábito ainda razoavelmente saudável? No máximo 2 horas por dia. A partir dos 5 anos de idade, o ideal é que a criança se conecte. Isso está sendo considerado Netflix, videogame. Eu estou aqui passando por essa indução, por essa iluminação das telas, estou conectado com as tecnologias e estou deixando de me exercitar, estou deixando de comer com a devida calma, estou deixando de bater papo, estou deixando de estudar, estou deixando de ler, estou deixando de brincar com meu cachorro. E esse é o grande problema das telas, é deixar de viver outras experiências para me manter conectado passivamente com um conteúdo que às vezes nem sempre vai de fato fazer a diferença na minha vida. Não sei se isso faz sentido para vocês. Muito bem, mas como é que eu faço para tirar as crianças das telas? O primeiro passo é botar limites, estabelecer aí regras de horário, de conduta, do que é que você pode fazer com as crianças. E eu tenho aqui, de repente, vídeos, lives que possam falar disso com mais detalhes. Mas para hoje, o exercício para hoje, para o desafio que promete ser rápido, você vai construir com seu filho o que o Dr. Becker, um pediatra, orienta as crianças a terem tempo livre, tempo de tédio. E esse também é tema de muita pesquisa, como é que a gente lida com o tédio diante de tantos estímulos e tantas possibilidades de nos conectarmos. E o pote do tédio, você vai pegar um pote qualquer aí na tua casa, de maionese, um pote que você tem, um pote que você comprou, um cofrinho, qualquer coisa. E ele vai ser chamado de pote do tédio. O que é pote do tédio? Você pode inventar outro nome também aí pro teu pote, tá? Esse foi com o Dr. Daniel Becker,
sugere, a gente não precisa seguir isso à risca, mas essa é a sugestão, que a gente tenha papeletezinhos, papeizinhos e que a gente possa escrever junto com a criança. Você pode sugerir, a criança pode sugerir o que a gente pode fazer quando a gente está se sentindo entediado. Então, sei lá, tudo vai depender da idade do teu filho. Brincar com o cachorro, subir e descer a escada, fazer um bolo, descer na quadra do condomínio, nadar um pouquinho, bater papo com a minha avó. Eu posso, de repente, pular amarelinha, jogar um jogo da memória. O que você pode fazer com o seu tempo livre? A criança precisa de ajuda e dificilmente ela vai fazer isso sozinha. Então, vocês podem ali rabiscando, decorando esses papeizinhos, fazendo post-its coloridos. Você vai dobrar e vai colocar dentro desse potinho. Tenho tempo livre, não sei o que fazer com isso, principalmente aí na quarentena, durante a pandemia. Mãe, o que eu faço? Filho, eu tô trabalhando. Vai lá no seu pote do tédio e consulte aí o que você pode fazer com o seu tempo livre. Isso vale também para nós adultos, para termos esse espaço de tempo livre e de reconexão conosco e de desconexão com as telas. Espero que isso tenha ajudado e eu conto sim com a tua experiência. Conta aqui pra mim como é que foi aí, como é que você enxerga tudo isso que eu falei. Conta pra mim. Um grande abraço, até a próxima.